Oi, galera! Ai, gente, faz muito tempo que eu não faço live assim, nesse formato. Eu não tô mais acostumada, cara. Gente, 10 anos criando conteúdo. Não sei o que dizer. Eu tava nervosa pra essa live, eu admito pra vocês que eu não tava como todas as outras lives, sabe? Foi um pouquinho, deu um pouquinho mais de pressão em mim essa daqui. Não sei como começar. Eu acho que é muito importante já agradecer aqui a todas as pessoas que mandaram mensagens, áudios, vídeos. Eu sinceramente achei que não ia ser tantas pessoas e acabou sendo bem mais do que eu achava. Então, eu tô muito feliz. Não li as mensagens de vocês, não ouvi os áudios, ouvi uma parte só pra testar e ver se eles realmente estavam, né, quando deveriam estar, se dava pra escutar eles, os vídeos a mesma coisa, se dava pra escutar, se dava pra ver as imagens. Mas fora isso, eu não ouvi nenhuma das coisas, de tudo, eu tô muito ansiosa, eu não sei, enfim. Eu tô ansiosa, eu também tô muito ansiosa. E, nossa senhora, eu tô morrendo. Até abrir a porta aqui pra entrar um ar, entendeu? Respirar. Vamos começar do começo, não é mesmo? Vamos falar sobre o início da página? O que vocês acham? Como eu sou uma boa pessoa que gosta de se preparar um pouquinho, eu tenho minha cola, entendeu? Pra eu também não falar demais. Esse é o principal motivo dessa cola, é pra eu não falar demais, porque tem muita coisa pra falar em 10 anos. E primeiramente, pra resumir 10 anos, é complicado, né? Então, assim, eu tive que realmente ver os poréns das coisas que eram realmente importantes de falar aqui. E eu me fiz uma cola, né, com datas, com coisas e etc. Mas eu queria iniciar essa live com um mini discurso. Nada muito grande, não vai durar nem um minuto. Eu me inspirei de um discurso de One Piece que eu gosto muito, que é a abertura de One Piece, onde eles falam de como começou a Era dos Piratas. Pra quem já assistiu One Piece, vocês vão reconhecer alguns, né, momentos aqui. Então eu vou ler pra vocês o que eu escrevi. Não é tão longo, gente, relaxa. É só que eu achei legal começar falando de One Piece, porque One Piece vai ser o tema dessa live, sim. Vocês vão saber por que um pouco mais pra frente. E vocês já viram aí, né, a miniatura de One Piece, a imagem de aniversário de One Piece, eu sou a Robin de One Piece, enfim. Vocês entenderam? Eu tenho até a Robin aqui pra comprovar. Enfim, uma fã de One Piece. Mas bora lá. O discurso é o seguinte, e obviamente eu não decorei, né? Então eu vou ler pra vocês e eu espero que vocês gostem. Riquezas, fama, poder. Nenhuma dessas coisas era meu objetivo quando eu criei esse projeto. Um projeto que conquistou muito mais do que tinha a oferecer. A jovem que apenas queria conhecer pessoas que também assistiam animes, hoje comemora 10 anos como criadora de conteúdo de sua primeira paixão. E assim teve início a grande era da otaku na Europa. Imaginem aí tocando We Are de One Piece, logo depois que eu falei. Vai ter o significado depois, vou explicar pra vocês por que One Piece. Então espero que vocês tenham gostado desse mini discurso, né? Não queria falar muito, porque eu não gosto. Gente, eu não gosto de falar de mim. Eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu gosto de falar do meu projeto. O Otaku na Europa, pra mim, é um projeto, assim, que passou por tantas barreiras. Ele não era nem pra existir, pra início de conversa. Então, passou por tantas barreiras que, pra mim, assim, tá aqui hoje, falando pra vocês que fazem 10 anos que eu tô fazendo isso, é muito louco. É extremamente louco pra mim dizer isso. E eu acho que eu ainda não me adaptei, não me acostumei, não. Enfim, não deu. Vamos falar sobre o início? Quem que tava aqui no início da página? Como que vocês se tornaram otakus? Eu vou contar a minha história, eu já deixo aí vocês responderem aí no chat como é que vocês se tornaram otakus. Qual foi... O que que motivou vocês pra isso? No meu caso, assim, eu fui fortemente influenciada pelo meu tio. Eu tinha um tio que assistia One Piece, que assistia no Yasha, assistia tudo que passava na TV Globinho também.
de animes, finada TV Globinho. Então, eu comecei por ali. Tipo assim, de gostar dos desenhos, eu gostava muito de Inuyasha. Eu odiava One Piece, porque eu achava os traços de One Piece horrendo. Horrendo! Mas eu era criança, né, gente? Dá pra... Eu era uma criança, dá pra levar em conta. Então, assim, pra mim, Inuyasha era incrível. E eu gostava de ficar assistindo quando meu tio tava assistindo. E eu via que ele assistia One Piece também, mas eu me interessava menos, porque, né, os traços não era tão legal, enfim, pra uma criança não é tão legal. E daí, foi assim que eu conheci os animes, pra gente conversa, enfim. A diferença foi quando eu comecei a assistir Naruto, que eu fui fortemente influenciada, mais uma vez, pelos meus amigos, né, 3 amigos, na realidade, que me disseram pra assistir Naruto. E eu vou admitir uma coisa. O Naruto não foi meu primeiro anime. Eu já falei isso pra vocês. Não é admitir tanta coisa assim, não. O Naruto não foi meu primeiro anime. O meu primeiro anime foi Super 11. Um anime de futebol. E eu não gosto de futebol. Enfim, eu gostei tanto do anime Super 11 que eu simplesmente maratonei tudo. A primeira temporada, é claro. Tipo assim, os primeiros 60 episódios. Não sei quanto tem agora. Mas a primeira temporada inteira de Super 11 eu assisti. E eu nem gostava de futebol. Eu só gostei do anime e eu continuei. Então assim, eu comecei a assistir Naruto, sim. Mas o meu primeiro anime foi Super 11. Um anime de futebol. Que eu gostei muito. E eu ficava muito feliz de os meus pais não estarem ouvindo aquilo, porque, né, o nome do ataque no Super 11 era Mão Demoníaca. Tipo assim, eles iam tirar meu celular na hora, enfim. Mão Demoníaca. Por acaso esse poder é capaz de superar um deus? Mão demoníaca! Então, isso foi quando eu conheci os animes, né? Quando eu conheci a diferença entre uma animação japonesa e um desenho animado que a gente já tava mais acostumado, né? Tipo, Looney Tunes e etc. Então, foi Naruto, Super 11 e Inuyasha, quando eu comecei a ver a diferença, eu percebi que Inuyasha também era um anime. Então, basicamente foi assim que eu comecei esse mundo de um otaku, gostar de animes, etc. E agora eu quero ver o que vocês responderam, que eu vi que o chat tá animado aqui. Vamos lá. O Stais, e alguma coisa tem que motivar? É claro! Sempre tem uma influência, sempre tem alguém, sempre você tem ou você caiu de paraquedas no mundo do anime, porque também pode acontecer. Eu considero que quem assistiu TV Globinho não caiu de paraquedas, né? Tava procurando alguma coisa realmente e achou. Mas, enfim. Tem que ter uma motivação, sim. Meu irmão teve... A Yu, agora, né? Meu irmão teve muita influência, sempre foi apaixonada pelo Naruto e jurava que ele existia por causa do cosplay. Eu passei um minutinho pra entender, desculpa. Ok, mas meu primeiro anime foi o Super 11. Olha aí! Gente, eu tenho o mesmo primeiro anime que a Yu. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Quem? O que tava acontecendo nessa época? TV Globinho Saudades educou muitas pessoas, com certeza. TV Globinho foi um grande marco pra a gente, né? Pra gente que gostava de anime, enfim. Até pra quem não gostava, foi um marco pra trazer os animes e a dublagem brasileira alavancar, né? Aníbal, salut, ça va? A Yu, eu também odiava futebol, mas eu assistia Super 11 e era tipo isso, cara. Tipo assim, pra mim, tanto faz a hora dos jogos, tá? Eu me perdia. Eu não sabia quem tava jogando contra quem, enfim, todo o negócio. Como no futebol normal, né, nada mudou. Mas, nas horas dos ataques, nas conversas que eles tinham, os negócios de superação, eu acho que é mais por isso. Essa questão de futebol, ela te pega numa superação assim, você pode conseguir tudo que você quiser, é só você treinar. Aí, tipo, era isso, entendeu? Era isso que me prendia no Super 11. Li o meu foi Death Note, lá nas épocas de escolinha. Mano, Death Note pra ir primeiro anime é pesado. Assim, foi um dos meus primeiros animes também, mas Death Note pra primeiro anime, mano... E tipo assim, é um nível, né? Porque o nível de Death Note é muito alto
E eu imagino assim, tipo, se eu tivesse começado por Death Note, talvez eu não tivesse assistido metade dos animes que eu assisti inicialmente, porque em nível de qualidade, de pensamento, de crítica à sociedade, é muito forte, é muito forte. Estais. Pokémon desde que eu nasci. Aí Dragon Ball Z de cria. Depois que descobri o nome daquele tipo de desenho era anime, aí pronto, pesquisava e assistia. Era o destino, tá muito certo. E outro anime que eu esqueci de comentar, agora que tu falou de Dragon Ball Z e Pokémon, foi Zatch Bell. Eu gostava muito de Zatch Bell quando eu era pequena, mano. Tipo, assim, eu lembro de ter assistido bastante Zatch Bell, só que eu assistia meio que na toca, sabe? Porque meu tio assistia, e aí eu, tipo, ficava assistindo, mas, sabe? Olhando assim na porta, ficando perto da porta dos meus avós não verem que eu estava assistindo Zatch Bell. Porque assim, né? Um menino demônio com um caderno brigando com os outros. Só pra deixar claro que isso aqui não seria muito bem-vindo à minha casa. Mas Zatch Bell era incrível, enfim. Incrível. Aí o... eu e a Ayu, a gente é gêmeas de primeiro anime, mano. Não é possível. Gostei. Somos gêmeas de primeiro anime agora. Hannibal, moi ça a commencé avec Pokémon. Je pense que tu l'avais compris. Je t'aime, t'arrêtes. Alors, ouais, Pokémon c'est très bien. Après, c'est vrai que entre les Chevaliers du Zodiaque au Brésil, c'était pas si connu que ça. Tu vois, donc pour nous, c'était plutôt Chevalier du Zodiaque qui était présenté depuis le début. Mais là, par exemple, il y a Stas qui a commencé avec Pokémon aussi, donc c'est très très bien en fait. Ok. Stas, nossa, eu odiava aquele cavalinho do Zé, tipo assim. Aquele cavalinho não fazia sentido nenhum. E ainda mais tinha o Folgore, que o Folgore tinha uma música, né? De Opais, nem tinha o Folgore. Era muito bom, mano. Enfim. Nossa, eu lembro da música ainda, cara. Muito bom, sério. Nossa, eu odiava aquele cavalinho Zé Tibel. Esse eu já li. Parlam português, eu falo minha filha. Ok, então vou falar com português com você. Não vou traduzir, não. Tudo certo, nada errado. Me evita ter que pensar em duas línguas, tá tudo certo. Vamos para a próxima fase, né? Porque, assim, é muito legal começar a ser otaku e tal. Só que aí vem um problema na minha vida, pessoalmente, que não foi resolvido até hoje. E eu vou falar pra vocês por quê. Mas antes eu vou ler o comentário do Stas. O Folgore é o homem de aço, o Folgore é invencível. Desbloqueou assim, mano, assim. Não. O Folgore era o momento do alívio cômico toda hora desse Folgore, mano. Enfim. E o meu problema que não se resolveu até hoje, e que eu acho que não vai se resolver tão rápido nos próximos 10, 15 anos, é que eu não tinha espaço no celular. Então, assim, lembrando que antes, né, a gente nasceu com os celulares e tal, mas antes não tinha espaço pra nada. Antes tu podia ter, tipo, 2, 3 aplicativos e qualquer imagem, qualquer vídeo já ocupava muito espaço. Então, o que aconteceu? Eu não tinha espaço no meu celular, comecei a gostar de anime e ficava baixando wallpaper. Um monte de wallpaper no Pinterest, no Tumblr. E eu achava lindo, maravilhoso. Só que isso comia o espaço do meu celular inteiro. Daí eu pensei, cara, tem uma rede social aí que tá iniciando. Não lembro quando o Instagram foi lançado. Só sei que quando eu comecei não tinha quase ninguém. Aquilo ali era mato, entendeu? Tipo assim, só dava pra postar foto. Não tinha history, não tinha como postar vídeo direito, só tinha um formato e olhe lá, entendeu? Todo o negócio. Então, assim, quando eu comecei a postar no Instagram, foi porque eu não tinha espaço no meu celular, eu tinha um monte de wallpaper do Naruto, e eu pensei, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página, aí eu vou colocar lá, nessa página, todos os meus wallpapers de Naruto. Aí eu posto e se as pessoas gostarem também, elas usam de wallpaper e é isso. E foi assim que começou a página. Pra quem achou que tinha uma história de vida,
Não tem, já corto pra vocês aqui. A página começou porque eu não tinha espaço no meu celular e eu não tinha onde guardar os wallpapers. Enfim, vamos ver aqui. O Liu falou que o Hannibal fala muito bem português. E o Hannibal riu, enfim. Mãe, te amo. Estais. Na nossa época era mato, mas já tinha foto de peitão de bunda e todo mundo. Realmente. Não, pera. Realmente não tinha nenhuma restrição, né? Então, realmente era mato. E as pessoas postavam o que elas queriam lá. Então, realmente tinha um negócio. Aqui, ó, o Hannibal tá dizendo. O Instagram foi em 2010 Tá vendo? Tem que pensar em duas línguas, não dá. E depois foi comprado pelo Facebook em 2012. Então, tipo assim, ele já tinha sido comprado em 2012? 2012? Eu achei que fosse bem mais tarde que tinha sido comprado pelo Facebook. Gente, sério? Eu tô bugada com datas, então não iremos falar sobre isso. Mas eu achei que tinha sido comprado muito mais depois, assim, pelo Facebook, mas talvez seja certo, talvez seja errado, não sei. O que importa é que naquele momento não dá pra fazer nada. Então, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tem vídeos antes que eram em formato IGTV, que vocês que entraram agora no Instagram não devem nem saber o que é. Não devem nem saber o que é, entendeu? Porque agora a gente tem os Reels, mas antes não tinha Reels nenhum. Antes era IGTV, você só podia assistir em vertical, você só tinha Não, tinha que postar um vídeo mais longo, não era 1 minuto, não. Enfim, todo negócio. E aí, ok, entrei no Instagram, posto meus wallpapers sem problema nenhum, sem vontade nenhuma de as pessoas me seguirem e etc. E depois que eu vi as pessoas seguindo e curtindo os wallpapers e falando que gostavam de Naruto, eu pensei, mano, eu não tenho nenhum amigo, assim, tirando os 3 que me recomendaram Naruto, obviamente. Eu não tenho nenhum amigo por aqui, tipo assim, na minha cidade, etc., que goste de anime. E tipo assim, mano, quando você gosta tanto de uma coisa e que você assiste e que você quer falar com as pessoas sobre isso, você não tem essa possibilidade, é muito ruim. Tipo assim, é um freio, né? É um freio, porque você não consegue nem expandir as suas ideias, porque se você sozinho assiste um negócio e tem as suas opiniões e pra você tá tudo certo assim, beleza. Mas isso quer dizer que você não evoluiu seu pensamento crítico, você não conversou com as pessoas sobre pra ver também a visão que elas tiveram do negócio. Então, pra mim, aquilo dali era um freio muito grande. Então eu pensei, mano, beleza, eu vou continuar passando coisa de anime aqui e ver se eu arrumo umas pessoas pra conversar sobre anime. Era esse o objetivo. Era simplesmente isso. Era achar pessoas que gostavam da mesma coisa que eu e a gente conversar sobre isso. Não tinha isso de tipo assim. Aí tinha aquele medo das pessoas, né? Não, porque você vai ser sequestrado se você conversar com as pessoas na internet, não sei o quê. E eu tava lá tipo, cara, eu só quero falar sobre Naruto. Eu só quero perguntar pra pessoa qual que é o ninja dela favorito. Eu não acho que eu vou ser sequestrada por isso. Enfim, era esse o objetivo no início da página. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Sim, ok, Hannibal, confirmo. IGTV, meu Deus, pois é, finado, não durou muito tempo, inclusive. Hannibal, obrigado, Liu, eu antigamente tirava print de tudo que era anime. Porém, não tinha ninguém pra conversar sobre. Era tipo isso, a gente era muito fechadinho na nossa, né? Tipo, o nosso celular era cheio de print, de frase, de cena de anime. E a gente achava mó legal e a gente mandava pras pessoas. Mas, tipo assim, não tinha muita gente pra conversar. Então, realmente era meio chato essa parte. Aí, eu também, Leon, antigamente ficava só eu e os meus pensamentos pra conversar sobre anime. É tipo isso, mano. E assim, a ideia não é essa, né? A gente quer dividir com as pessoas o que a gente tá achando. Então, quando eu comecei a postar
eu não comecei a postar cenas de anime de início. Eu comecei a postar umas frases que, no geral, eram bem tristes, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Tava passando por uma fase da minha vida que eu queria escutar música triste, eu queria ter frases tristes no meu Instagram. E daí, todas as frases, elas acompanhavam uma imagem de anime com uma música com uma vibe meio triste, meio sad, etc. E isso tem de monte, tinha de monte. Era cheio de post, assim, né, com música triste, com só as frasezinhas, né, porque também não dava pra colocar música no Instagram, tá? Isso aí também é novo, galera. Vocês têm muita facilidade na vida agora. Mas aí não dava pra colocar música, então a gente colocava as frases da música na imagem. E foi aí que eu comecei a tocar na edição, né? Porque eu não fazia edição nenhuma antes, gente. Nunca fiz edição na minha vida, eu comecei a fazer edição por causa de anime. Então vocês estão vendo que muita coisa dos animes influenciou na minha vida atual. Porque eu trabalho com isso, eu mexo com edição, eu tô fazendo faculdade de design gráfico, então, assim, tudo foi influenciando um pouco na minha vida atual e tudo isso graças aos animes. E eu fico muito feliz por isso. Voltando! Como que eu tive essas ideias pra postar essas coisas no Instagram? Tinha uma página que vai deixar alguns de vocês nostálgicos. Porque qualquer otaku que se preze, que usava o Facebook, vai lembrar que existia uma página no Facebook, pra quem gostava de anime, que se chamava Otaku Apaixonado. E é agora que as fichas caem, vocês se dão conta de que estamos velhos. Enfim, tinha essa página no Facebook, né, que se chamava Otaku Apaixonado, que existe até hoje, inclusive. Eu olhei o Instagram deles hoje. Eles têm Instagram. Que postava e continua postando frases de anime românticas. Então sempre tinha um negócio mais romântico, assim, um casal, enfim. Todo o negócio. E, assim, era uma página muito legal, né? E eu lembro que eu gostava muito das publicações deles, mas como eu tava nessa fase meio sad, meio triste e tal, eu queria aquela vibe ali mais triste. Então eu comecei a postar no meu perfil, bem inspirado deles, mas era duas coisas totalmente diferentes, mas inspirada por eles, frases de músicas, né? Frases de músicas tristes e etc, com umas imagens de anime. E foi assim que eu comecei a postar, a criar no Instagram, o que não durou muito tempo. Tipo assim, eu comecei postando os wallpapers em um mês e no outro mês eu já passei pra edição com músicas. Então, tipo assim, foi realmente um mês de diferença entre as postagens de wallpaper e as postagens de frases. Então, enfim, criadora desde 2015, tá? Então, basicamente, começamos a página com wallpapers de Naruto, choro no banho e músicas tristes. E foi assim que nasceu a primeira página, que se chamava otaku.wordbr. Esse foi o primeiro nome da página. E aí, como eu falei pra vocês, a página começou com um nome diferente, otaku.wordbr. Que era um nome que eu gostava, não vou mentir. Porque era Mundo dos Otakus Brasil. Então ele passava toda a vibe que eu queria de ser brasileiro e tá falando de anime. E eu admito que, assim, quando eu pensei em criar o nome, né, da página, o primeiro, eu pensei em Mundo dos Animes, mas já tinha alguém usando esse arroba. E aí quer saber de um negócio? Eu vou colocar em inglês. Aí começou a me seguir um bando de gente que falava inglês, eu não falava inglês, gente. Meu inglês sempre foi horrendo, vamos dizer assim. E aí, isso, tá ligado? Tipo, peguei a versão em inglês e transformei, coloquei otaku.wordbr e deu certo. Muita gente começou a me seguir. Quando eles viam BR no final, já ligavam que era pro Brasil. Então, conheci várias pessoas por essa forma e eu curti muito, muito mesmo. Oi, Shuki! Obrigada! Seja bem-vinda!
Parabéns, filha, tu é fera, beijo, Deus te abençoe. Obrigada, pai, te amo. Eu lá com minhas prints postando no meu Instagram pessoal. Era tipo assim, as pessoas no Instagram pessoal. Galera, o Instagram pessoal antes era tipo assim, você postava tudo que dava na sua telha. O meu Instagram pessoal antes, ele era Tumblr. Eu tirava foto das coisas e eu postava. Não tirava foto minha. Acho que a primeira foto minha que eu postei foi um ano e meio depois de ter um Instagram. E olhe lá. Olhe lá. Realmente era pra tu postar coisa, tipo, tirar uma foto de uma flor e postava. Tumblr. Tipo isso. Então, assim, teve essas questões dos nicks, teve essas questões da marca d'água também, como eu falei aqui, cara, eu me lembrou que eu nem tinha notado isso. E teve a questão das assinaturas, porque a gente tava no Instagram, na época onde só era mato, e as pessoas não gostavam de usar os nomes completos. Era tabu. Então, tipo assim, você podia falar só o seu nome, mas não o seu sobrenome. Porque aí você guardava mais a sua privacidade, né? Essas coisas, dados pessoais. Então, tipo assim, no início desses Instagrams de anime e etc., a gente usava hashtag e colocava o nosso nick, né? Um nome que a gente criava pra gente. E assim, quando eu comecei a criar o Instagram aqui, eu vi que eu tinha que assinar um nome, eu não queria colocar o meu nome, mas eu gostava muito do clã Hyuga, no Naruto. Só que também tinha um porém. Se eu colocasse Neji, porque que eu gostava realmente era o Neji, se eu colocasse o Neji, iam achar que eu era um cara. Eu não era um cara, eu sou uma mina, entendeu? Então, tipo assim, quando eu comecei a assinar as primeiras assinaturas, eu coloquei Rina. Porque as pessoas ligavam a Hinata. Mas eu não queria que fosse realmente Hinata, então eu coloquei Rina. E eu fiquei assinando assim. Então, meu primeiro nome nessas coisinhas do Instagram era Rina. O segundo foi quando eu passei da minha fase Death Note, que eu assisti a obra, que eu li o mangá. Eu consumi tudo que eu podia de Death Note. E eu comecei a assinar como L, né? Porque eu gostava muito do personagem do L. Gosto até hoje, é um personagem incrível pra mim. E comecei a assinar como L. Isso foi um ano depois. E até eu assistir Fairy Tail e eu achar o meu personagem. Um personagem incrível que passava... que o poder dele era dormir. O poder dele era dormir, gente. Então, assim... talvez vocês não lembrem porque não é um dos personagens principais que todo mundo conhece e tal, mas era o Midnight. Midnight, que tinha um segundo nome que era Macbeth. Mas, tipo assim... ele é um membro da Oração Cis. Enfim, vocês vão reconhecer, quem assistir Fairy Tail vai reconhecer. É um que tem o cabelo preto e branco. Que é muito legal. Então, enfim, esse é o motivo de eu agora ser chamada de Midnight. Tem outras histórias também pro meu nome, porque quando eu descobri esse personagem, já me chamavam de Meia-Noite, mas aí eu troquei pra Midnight pra aparecer com o personagem e tal. Vamos ler aqui os comentários. Calma aí. Meu Deus, eu não sei onde é que eu tava. Aqui. Estais, oxe, desde que eu me lembro, eu sempre usei nickname. Então, as pessoas sempre usavam nickname. Cheguei e aí, Bre, como é que você tá? Não tinha visto que ia ser no YouTube. Claro que vai ser no YouTube, eu não quero ser quicado. Não, é porque aqui eu quero que fique gravado. Quero que fique gravado pra sempre essa live aqui, então vai ser no YouTube. Aí mas por que Midnight? Não se escreve certo. Eu acabei de explicar, então acho que eu já respondi isso aqui. Tia Carla, parabéns pelo empenho e dedicação. Obrigada, tia. Te amo. Aníbal Cordeiro, nosso povoado. Sim, o nosso poder dormir, galera. Obrigada. Stars the Blood. Você tá saindo de mim, velho. Aí não sabia. Tá zoando que veio de Fairy Tail, mas é claro que veio de Fairy Tail. Então você mentiu pra mim, lembra que tinha me falado que era porque você só dormia depois da meia-noite. Então, é isso que eu tô dizendo. Antes me chamavam de Meia-Noite.
porque eu só dormia depois de meia-noite e porque eu entrava nos jogos de meia-noite. Tipo, Transformice, esses jogos, assim, bem nostálgicos, né? Eu só entrava depois de meia-noite porque era a hora que a internet estava sendo menos usada e daí não bugava no meu PC. Estratégia de pobre, galera. E daí começaram a me chamar de meia-noite. E quando eu conheci esse personagem, que se chamava Midnight, que era basicamente meia-noite em inglês, eu pensei, não, cara, é mais estiloso Midnight. Então eu comecei a usar Midnight. Antigamente eu pensava que era mid por causa. Por causa do quê? Por causa do LoL, porque eu achava que você gostava de jogar. Galera, vocês têm uma teoria sobre o meu nick. Vocês têm umas teorias muito. Eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Até porque antes eu era Mono Aatrox top laner. Então eu poderia usar isso como questão, mas nem dava. Bre, eu sempre associei que era esse porque você é um ser noturno. Galera, as teorias de vocês, mano, não tem como não, velho. Rapaz, essa teoria aí tá mais cancelada que tudo, viu? Sem graça. Eu no mídia eu sou o pavor do meu time, entendeu? Eu no mídia eu sou o pavor do meu time. Quando as pessoas pedem pra eu ir pro mídia, eu digo logo, vou fidar. Agora que falamos disso, Fairy Tail era tão bom, mas do poder da amizade estragava certos momentos. Então, gosto muito de Fairy Tail. Adoro, assim. Adoro Fairy Tail, mas é muito forçado. Assim, não tem amizade que tanque aquilo dali não, galera. Não tem questão de amizade em campo nenhum. Então, enfim. Então, voltando, de acordo com vocês, Calma aí, eu vou falar na ordem. O Styles me acusou de ser mentirosa quando eu acabei de explicar a história. A Yu achava que eu era mid laner no LoL. A Bre me considera um ser noturno. Eu virei um morcego. Tipo assim. Enfim. Ok. Se vocês dizem isso. Bom, eu expliquei a história, pelo menos vocês sabem agora. Eu sei que a Mid gostava muito do casal da Levi e o cara que eu esqueci o nome. Sim, eu adoro, vou voltar nesse tema, mas eu adoro a Levi e o Gagel. Pra mim, são o melhor casal que existe na face da Terra. Eu postava muita coisa deles, enfim. E se vocês já assistiram Fairy Tail, vocês vão entender por quê, porque não é um casal como os outros. E principalmente porque a garota gosta de livro. Nem um pouco seletiva, né? Rapaz, Levi e Gagel é simplesmente um dos melhores casais já criados na humanidade. Com certeza. Vamos voltar? Aí, a gente tem um negócio, né? Porque até agora, esse negócio de trocar de nick, trocar de arroba, né? Nada era tão consequente. Até a minha mudança pra Suíça. Porque, pra quem não lembra, eu me mudei pra Suíça em 2017. 2 anos depois de ter criado a página. E aí, eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que antes de eu me mudar, antes de fazer a viagem e tal, eu assisti muito anime. Tipo assim, eu assisti muito anime. E eu fiz as postagens, tipo assim, eu preparei as edições pra poder ir postando quando eu chegasse, né? E como eu não sabia se eu ainda ia ter acesso às coisas, aos animes em português, isso era uma coisa que me preocupava muito, inclusive. Eu fiz muitas edições pra eu poder ir fazendo nos primeiros meses. Eu tô falando pra vocês, se não foi pouca. Meses enquanto estava aqui. Então, quando eu cheguei aqui, teve esse grande choque de realidade, né? Primeiramente, estávamos em um horário diferente. Então, quando eu ia postar alguma coisa no Brasil, eu tinha que fazer conta na cabeça de em qual horário eu tinha que postar. E ainda não tinha esse negócio de horário fixo, tá? Era porque a gente fixava horário. Tipo assim, todo dia às
3 horas da tarde. E tinha um negócio também, porque, tipo assim, eu postava 3 vezes por dia. E aí, é claro que o meu ritmo foi diminuindo, né? Eu postava uma vez por dia e era quando eu chegava da escola, eu tava aprendendo uma língua nova, eu tava me adaptando a uma cultura nova. Então, tinha muita coisa nova na minha cabeça e eu ficava muito apreensiva de continuar a página, pra ser bem sincera. E apreensiva também sobre acesso, né, aos animes aqui. Então, teve um momento, né, que eu fiquei, tipo, meio desesperançosa mesmo. Fiquei pensando assim, cara, eu acho que não vai dar pra continuar, não. Eu acho que isso aqui vai ser bem difícil. Porque até pra gravar vídeo, tipo assim, eu só conseguia gravar vídeo à noite, porque eu tava dentro de casa, do lado de fora de casa não podia, porque as pessoas eram muito chatas, não queriam aparecer em vídeo, enfim, todo negócio. E eu tinha sorte que, nessa época, pra falar igual uma velha, as pessoas não ficavam aparecendo tanto no Instagram. Então, se eu postasse só o que eu tinha que postar e não ficasse aparecendo em vídeo ou em story, etc., tudo bem, tava tudo certo. Mas pra mim me incomodava porque eu já tinha criado um hábito e etc. com as pessoas. Enfim. Mas, como a gente chegou nesse ponto que era mais triste e tal, eu tive muito apoio de outras páginas, né? A Yu, que tá aí, foi uma das páginas que eu me lembro muito bem que tava comigo nesse momento. Peraí. Tava sim. É que eu não lembro o teu arroba, Ayu. Mas eu tenho quase certeza que tu tava, mas eu não lembro o teu arroba. Eu lembro da Sayumi, né? Que tinha o perfil Giganin. Animando Anime também, que era um grupo de pessoas que falava de anime. E o Anime Rage também, que era um grande amigo, né? Uma pessoa que me apoiava em muitas coisas. O Stas, que tá aí também, com a página dele. Então, assim, tinham muitas coisas, muitas páginas que estavam me apoiando ali, me dizendo pra continuar, de uma forma ou de outra, dizendo que era muito importante. E pra mim foi muito importante isso, entendeu? Eu era otakus loucos, mas eu estava assim, isso, otakus loucos, isso aí. Esse era o arroba da Ayu, e ela também tava nos grupinhos, né? Porque a gente era um grupo, galera, era uma comunidade, eram pessoas que se ajudavam e isso era incrível. E assim, pra mim isso é importante até hoje. Então, as pessoas me ajudaram, me incentivaram muito e só tenho a agradecer, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje dizendo pra vocês que faz 10 anos que eu crio conteúdo. E aí, 10 anos, né? 10 anos, mas com um nome diferente, né? Porque antes era Otaku World BR, mas agora é Otaku na Europa. E aí eu vou ter que explicar, né? Porque eu nunca expliquei essa mudança. Eu só cheguei assim nos stories e eu disse pro pessoal, e aí galera, tudo bem? Faz 1 ano e meio que eu não posto. E eu vou mudar meu nome. Agora o meu nick vai ser Otaku na Europa. Sigam em todas as redes sociais. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu mudei o nick. E isso gerou coisas. Isso gerou muitas coisas e eu vou falar pra vocês aqui, mas deixa eu ler primeiro. Deixa eu ler primeiro aqui. Primeiro que, antes de trocar o nome da página, eu criei outro perfil que se chamava Senhora McGarden. Porque o nome da Levi, de Fairy Tail, é Levi McGarden. E aí, nesse perfil, eu postava reviews de mangá. Porque eu vi a necessidade de separar os dois conteúdos, porque não eram as mesmas pessoas que consumiam. A gente sabe que no mangás no Brasil, para você ter uma coleção, para você conseguir comprar, não era uma coisa fácil, não era de fácil acessibilidade, né? Então, não era o mesmo público, o que era muito louco. Então, eu criei uma segunda página e comecei a falar de animes. Depois, eu comecei a misturar no meu perfil e eu vi que tava dando certo, então eu parei outra página e eu comecei a fazer só no que é atualmente Otaku na Europa. Só que o nome Otaku World BR, pra mim, que já tinha tirado o ponto, né? Em algum momento eu consegui tirar o ponto, não lembro.
exatamente qual foi a data. Mas, pra mim, a página não tava sendo exatamente o que eu queria ainda. Tipo assim, eu queria postar mais. Eu queria postar mais coisas sobre a minha vida. Eu queria postar sobre as minhas viagens. Eu queria... Não que eu fizesse muitas, galera. Não é pra dizer assim, ai, eu sou rica, eu posso viajar e vocês não. Tipo assim, não era a ideia. Eu queria mostrar pras pessoas que, tipo assim, a gente pode viajar, a gente pode usar os animes na nossa vida. A gente pode tratar dos animes pra falar sobre assuntos que as pessoas geralmente não querem falar, tipo política, religião e etc. E pra isso eu tinha que fazer uma mudança tanto no Instagram quanto em mim. Então, eu passei um bom tempo procurando um nome pra página. E um bom tempo sem postar também. E eu assisti uma série que se chama Emily in Paris. Aí, assim, a intenção inteira não é falar sobre a série, mas a série em si ela era muito legal. Tinha uma garota que, tipo assim, ela tinha se mudado pra Paris, mas ela não sabia falar francês. Daí ela começou no Instagram e começou a postar coisas de Paris. E ela começou a ser muito famosa, né? Todo negócio. O que eu gostei dessa série foi o arroba do Instagram. Eu achei muito legal. Emily in Paris, cara. Tipo, reflete tudo que eu quero. Reflete absolutamente tudo que eu quero. Tem o nome da mina, então tem a pessoa, tem a personalidade, tem o negócio. Onde ela tá, que é o que ela vai mostrar no Instagram dela. Então, quando eu fui pensar no meu arroba, eu pensei, otaku na Europa. Porque eu não quero limitar aqui na Suíça. Eu quero mostrar que eu posso viajar, entendeu? Mostrar outras viagens, outros lugares, outras culturas. É isso que eu quero. Eu não quero virar uma criadora de conteúdo de viagem, não é isso. Mas eu quero mostrar a ligação da cultura japonesa, da cultura dos animes, etc., com a Europa e com os lugares que eu tô indo. Então foi assim que eu troquei o nick. E eu pessoalmente fiquei muito feliz. Mas eu admito que eu não expliquei muito pras pessoas. Eu simplesmente cheguei assim: oi, galera, tudo bem? Eu vou trocar meu nick. Eu espero que vocês gostem. Tchau! Eu realmente não queria explicar, galera. Era realmente isso. Troquei não só o arroba, como também troquei a identidade visual. Coloquei uma coisa que parecia mais comigo e não coisas coloridas, porque eu não gostava. Troquei mesmo muita coisa. Troquei arroba, identidade visual, o jeito que eu escrevia. Troquei muita coisa pra deixar bem claro que eu tava me direcionando pra um público mais maduro, que eu queria, sim, falar sobre política, religião, sobre temáticas atuais, sobre como os animes também podem influenciar na nossa vida e sobre a cultura no geral, que a gente deixa passar de vez em quando, e curiosidades, é claro, como sempre, da Europa. Então, depois de ter mudado tudo isso, que passou o quê? Um mês e meio, eu finalmente olhei pro meu Instagram e eu me disse, cara, era isso que eu queria. Era essa diferença que eu queria ver na minha conta do Instagram. Era isso aqui, era desse jeito, bonitinho. Era isso aqui que eu queria, sabe? Então, assim, pela primeira vez... Não pela primeira vez, porque eu já tinha muito orgulho do que eu fazia, tá? Eu já tinha muito orgulho do que eu fazia, das coisas que eu fazia no Instagram e tal. Mas chegou esse momento onde eu vi o meu feed do Instagram todo branco, com os desenhos da forma que eu gostava, com uma fonte que eu gostava, bem arrumado e etc. E eu pensei, cara, eu tô muito orgulhosa. E foi a partir desse momento que eu comecei a dizer para as pessoas com muito orgulho. Eu sou estudante de biblioteconomia, porque eu estava estudando ainda. E eu sou criadora de conteúdo nas redes sociais. Lembrando que criadora de conteúdo não existia. Esse termo veio faz o quê? Um ano e meio. Antes era influencer. Então, assim, eu dizia que eu era influencer de rede social e pra mim tava tudo certo, entendeu? Pra mim fazia parte do meu trabalho, eu considerava como trabalho, eu me dedicava como se fosse meu trabalho, mesmo que não tivesse um chefe ali dizendo você tem que fazer tal coisa até tal data, etc. Pra mim, eu era o meu chefe e eu mesma me botava a pressão de que eu tinha que entregar o meu conteúdo e que eu tinha que entregar um conteúdo de qualidade, o que às vezes eu deixava de postar no dia que eu queria pra
trazer uma qualidade maior. E é claro, eu fazia tudo sozinha, então levava um tempo. Claro que agora eu fico muito feliz de ter outras pessoas que me ajudam nesse processo, como a Iri Artsama, que faz todas as ilustrações, como o Thiago Ser, que faz todas as montagens de vídeo, que fez a minha trilha sonora. Enfim, fico muito feliz por tantas outras coisas, pela Eleon, pelo Vini, que fizeram a abertura, Vini que fez a abertura do canal, né? Que eu adoro. Acho que foi um marco muito grande eu ter minha própria abertura animada. Que eu sempre quis, mas eu fiz uma abertura pro meu YouTube que eu conseguia fazer naquele momento, né? Que foi eu gravando imagens e tal, que ficou muito legal. Mas eu queria uma abertura animada para as pessoas verem bem esse lado do anime e tal. E o Vini, né? Então eu agradeço muito ao Vini. A Eleon, que fez as overlays das lives, que foi uma das últimas coisas que eu comecei a fazer, na realidade. Live foi... Tem as datas aqui embaixo, vou dizer pra vocês depois. Mas a live foi a última coisa que eu comecei a fazer. Primeiro foi o Instagram, depois canal no YouTube, depois a Twitch e o TikTok. Quase no mesmo momento, né? Então, você se dedicou muito pra conseguir isso. Me dediquei, mas eu admito que teve alguns momentos que eu disse assim, cara, eu realmente tá valendo alguma coisa, eu tô fazendo isso tudo. Mas eu acho que é normal, tipo assim, cada criador de conteúdo sempre tem esses momentos que você fica pensando, cara, será que tá valendo a pena o que eu tô fazendo? Será que as pessoas estão me vendo? Será que eu não tô, tipo assim, tomando um vácuo, sabe? Será que as pessoas estão... Será que eu não tô falando sozinha? E depois de pensar muito, eu me dei conta de uma coisa. Essa página, esse projeto, pra mim, ele era tipo um One Piece, entendeu? É o meu One Piece. Não é que eu queira necessariamente chegar em algum lugar com ela, mas eu aproveito o caminho, eu aproveito esses momentos, essas jornadas, essas dificuldades, né, que a gente passa, mas em todas elas eu nunca me pergunto, tipo assim, eu tenho que acabar, eu tenho que parar com isso. É sempre uma questão de será que as pessoas estão me vendo? Mas eu considero realmente esse projeto pra mim como se fosse meu One Piece, sabe? Então, pra mim eu já tô feliz de continuar com ele, 10 anos agora. Mas pra mim é um projeto muito especial que eu não conseguiria parar nem se eu quisesse. Porque iria me fazer muita, muita falta. Então, é isso. O Otaku na Europa, pra mim, é o meu One Piece. E mesmo que a gente passe muita dificuldade, às vezes, na questão de criar conteúdo, de achar que a gente tá sendo ignorada, ou que o Instagram não tá entregando, né? Que acontece bastante, algoritmo e etc. Tem esse lado meu que diz assim, isso aqui é meu One Piece. Eu tenho que tratar com muito carinho. E mesmo que eu não chegue a algum lugar muito gigantesco e tal, eu já tô muito feliz das realizações que eu cheguei até agora. Então, tô muito feliz já com onde a gente tá. Mas falando sobre projetos, o que você pretende agora pra página e tudo que engloba ela? Responde se quiser, caso não for muito pessoal. O que eu pretendo pra página? Ganhar dinheiro! Mentira. Assim, monetização seria ótimo, mas tem um problema muito grande porque eu tô na Suíça, e na Suíça a monetização aqui não existe no Instagram. Mas acho que assim, meus projetos pra página atualmente, eles... O que eu posso revelar pra você? Esse é o problema. Temos um novo projeto que já tá em andamento, que é o podcast, né? Que a gente já tem alguns episódios. Tudo isso ligado à página, mais uma vez. Tudo ligado ao projeto Otaku na Europa. A gente tem esse podcast, né? Que é a primeira coisa. E agora o meu projeto é ficar mais conhecida aqui na Suíça, na cena otaku, né? Nos festivais otakus, geeks e etc. Então, o meu objetivo agora com a página é ficar um pouquinho mais conhecida aqui. Porque as pessoas estão começando a perceber que eu tô aqui. Então, assim, é uma sensação muito legal. Tipo assim, hoje, por exemplo, eu tava mexendo no meu Instagram pra postar as coisas dos 10 anos e tal. E um festival de anime me seguiu.
Eu ainda não tenho jeito pra essas coisas, eu não sei fingir normalidade, ok? Eu mostrei logo pro Liu, eu disse, ó, que seguiram. Entendeu? Tipo assim, eu acho que assim, o meu objetivo agora é esse mesmo. É trazer mais conteúdo, pra ficar um pouco mais conhecida aqui. E talvez mudar um pouquinho. Aqui já é um nível mais alto, né? Da minha ambição. Que é mudar um pouquinho a comunidade aqui, porque ela é muito tóxica. Tipo assim, um dos meus medos de entrar pro meio do anime mangá aqui é porque ela é muito. O meio do anime e do mangá aqui ela é dominado por homens. O que é totalmente o contrário do Brasil, porque no Brasil tem muita mulher falando de anime e mangá, muita conta no Instagram, no YouTube e tal, em que as mulheres são mais conhecidas, mas aqui é totalmente o contrário. E assim, eu vejo que tem criadores de conteúdo também e tal, mas elas não têm a mesma visibilidade e elas sofrem muito bullying, muito cyberbullying, assim que chama. Enfim, tudo que não deveria ser legal acontece com elas. Então daí eu tô tentando entrar nessa cena. E o que eu já posso adiantar pra vocês é que um dos projetos depois dessa live aqui é que eu vou começar a fazer vídeos em francês. Então vão ter vídeos aqui no canal que vão ser inteiramente em francês. Porque, como eu disse, eu tô tentando chegar mais a esse público, tentando conhecer mais pessoas daqui que fazem esse trabalho. E, é claro, também mostrar elas pra vocês, porque eu acho importante mostrar outras pessoas que fazem isso. Porque eu não faço as coisas sozinha, não é só dentro da minha cabeça que as coisas existem, entendeu? Então, o projeto maior aqui agora, a partir dessa live aqui, depois dessa live, é que eu vou trazer vídeos em francês aqui pro canal também. Vou contar pra vocês como é que eu vim parar na Europa, porque eu admito que eu nunca cheguei nesse ponto, né? Nunca contei porquê, nunca contei como. Então, acho que é uma parte muito importante para as pessoas me conhecerem também. E é isso. Esses são os projetos atuais que eu posso revelar, ok? Então, sigam o podcast aí no Spotify. Continuem seguindo aqui no YouTube, ativem as notificações para ver os vídeos em francês. E já vou deixar aqui, né, no ar. Eu tenho uma segunda conta no Instagram que se chama Otaku on Europe, que é com EN Europe, com um E no final, que vai ser uma conta dedicada a aprender francês com mangás. Então já sigam lá. Já dei um spoiler aqui pra vocês. Vocês vão ver esse conteúdo tá chegando, tá fresquinho. Então, sigam lá. Vocês vão aprender francês comigo e com os mangás. Estamos chegando no final da retrospectiva. Só queria pontuar algumas coisas que eu acho importante, né? O máximo que a página do Instagram chegou até agora foram 15 mil seguidores. Que foram levemente baixando por conta de primeiramente porque eu fiquei 1 ano e meio sem postar, porque aconteceu muita coisa na minha vida e eu tive que dar um tempo. E pra mim, eu não gosto de criar conteúdo quando eu tô mal. Então, quando eu tô mal, eu simplesmente não crio, eu não uso minha criatividade e etc. Então, eu dei uma pausa mesmo. E também era meu último ano de faculdade e tal. Então, dei uma pausa por motivos pessoais por um tempo. E aí, meus seguidores caíram. Mas, principalmente, né, como eu disse pra vocês, eu mudei a página porque eu queria que fosse uma coisa mais madura. Que a gente pudesse falar de política, de religião, com pessoas maduras. Só que a primeira vez que eu me posicionei sobre política no meu Instagram, eu perdi quase 3 mil seguidores. Legal, né? Mas, tipo assim, foi um baque pessoal pra mim, porque eu tava muito feliz de ter conquistado os 15 mil. Mas, depois eu fiquei pensando, cara, tipo assim, essas 3 mil pessoas, elas não queriam ter uma conversa sobre política, elas só queriam dizer que elas estão certas e que só a verdade delas importa e que, enfim, todo o negócio. Então, toda essa questão me fez refletir muito, né? Fico muito feliz aqui do que a gente tem atualmente, que é quase 12 mil pessoas. Eu já tava feliz com 1.000 pessoas, vocês não têm noção do quanto eu já ficava feliz. Cada pessoa que chegava e que interagia com meus conteúdos, eu já fico super feliz e tal. Então,
Pra mim, essas coisas realmente não são tão importantes. Mas foi um baque, com certeza, como criador de conteúdo. É sempre um baque quando você tem um retorno tão negativo de uma postagem. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Eu passei tempo sem postar. Eu tive essa questão de pessoas que pararam de me seguir e tal. E com isso tudo, o Instagram não entrega mais meus bagulhos. Não entrega, mas não entrega tanto. Então, claro que é sempre uma corrida, né? É sempre uma corrida quando eu tô postando e tal, tentando postar mais, cada vez mais, pra ver se volta o engajamento, o algoritmo como era antes. Claro que não vai ser, mas que dê uma ajudada. Então, pra você que é criador de conteúdo, se você já passou por isso, eu te entendo. O algoritmo não é legal com a gente e eu super entendo quando as pessoas dão uma pausa, mas que ainda assim deixam vídeos postando, porque esse mundo é muito complicado, né? Então, por todas essas coisas terem acontecido, eu também fui para outras redes sociais. Então, agora vocês estão me vendo aqui no YouTube, mas eu também tô no TikTok, na Roxinha. Então, vocês podem me seguir por lá também. Eu tô fazendo conteúdos diferentes. Na Roxinha eu faço lives de jogos. No TikTok eu posto mais vídeos curtos e etc. E aqui no YouTube eu faço vídeos longos, eu faço lives de Genshin Impact e de outros jogos de anime também. Então, né, se vocês quiserem... se vocês quiserem me seguir lá, nas outras redes sociais também me ajuda muito e apoia muito meu trabalho também. Chegamos ao final da retrospectiva, né? Mas é claro que, galera, eu falei isso aqui no final sobre a questão de ter perdido seguidores e tal, pra comemorar que a gente tá quase chegando nos 12 mil de novo. E pra mim é uma sensação muito feliz, porque, tipo assim, eu perdi muitos seguidores, sim, mas agora que a gente tá se reconstruindo depois de todo esse tempo que foi muito complicado pra mim, eu fico muito feliz de ver as pessoas me seguindo, e principalmente porque o público daqui também tá aumentando. Então, tipo assim, eu tô postando vídeos com legenda em português e em francês, porque eu sei que tem um público maior aqui também. Então, eu fico muito feliz, de verdade, de a gente tá quase batendo essa meta de 12 mil. E de ter agora o time de embaixadores que estão me ajudando muito nesse processo do algoritmo e tal. E para as datas, né, como eu disse para vocês, esse mês estamos completando 10 anos de Instagram. Como vocês sabem, eu também fui para outras redes sociais, então o YouTube eu comecei em 2020. A Twitch, que é a roxinha, né, que eu chamo de roxinha, começamos em 2021 e o TikTok em 2022. Então, galera, tamo aí nas redes sociais que importam. Vocês podem me seguir em todas elas. E essa foi a retrospectiva do meu One Piece, que é o Otaku na Europa.